E nós estamos aqui com o tema Menos Eu, Mais Nós. E hoje eu queria começar com uma reflexão. O Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo bastante conhecido da nossa época, no livro Qual é a Sua Obra, ele fala que, certa vez, ele representou a cidade de São Paulo para receber dois chefes da nação Chavantes, dois indígenas. E aí, quando a gente recebe visita e quer impressionar, ainda mais quando vem lá de uma tribo indígena, o que a gente faz? Não teve dúvida, né? Eles levaram os chefes indígenas para o shopping. O shopping vai ser o lugar. E realmente, o shopping impressionou muito aqueles chefes indígenas, mas não pela maneira como a gente acha. Os chefes não ficaram impressionados com o tamanho da construção, nem com a quantidade de lojas, nem com a quantidade de pessoas, nem com toda aquela montoeira de iluminação. Não foi isso que impressionou eles. Vocês sabem o que impressionou esses indígenas no shopping? A quantidade de espelhos. Eles não conseguiam entender como num lugar tão cheio de pessoas, aqueles que moravam ali queriam tanto olhar para si mesmos e não para os outros. E quando eu li isso, eu pensei, eu nunca tinha reparado, mas você já parou para ver como as nossas cidades, elas são cheias de espelhos? Abriu a porta do elevador, a primeira coisa que você vê é você mesmo no espelho. Já viu isso? E isso mostra muito da gente. Isso é um retrato da nossa sociedade tão individualista. Esse individualismo que a gente comentou na semana passada, que a gente enxerga tanto a nós mesmos. A gente está tão focado na minha vontade, no meu desejo, na minha realização, na minha felicidade, no que eu sinto, no meu cansaço, que eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber as lutas, as dificuldades, as alegrias de quem está ao meu redor. A gente comentou, e algumas pessoas comentaram comigo essa semana. Basta que alguém chegue no lugar que a gente está e diga, eu estou cansado. E a gente normalmente diz, e eu então? A nossa dificuldade de ouvir o cansaço do outro, sem falar do nós. Mas a gente está tão focado em nós mesmos que a gente tem dificuldade de criar essa conexão. Alguém diz assim, eu estou com dor nas costas, e a minha cabeça está me matando. Eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho um de 13. A dificuldade que a gente tem de simplesmente ouvir as pessoas, enxergá-las, se conectar com elas, porque a gente está extremamente focado em nós mesmos. E é justamente esse individualismo, esse hiperfoco em nós mesmos, que tem fragilizado os nossos relacionamentos, que tem feito com que pais acabem se distanciando de filhos, que está fazendo com que colegas de trabalho se distanciem, que está nos isolando, que tem prejudicado muito casamentos. Gente, o que mais a gente vê por aí são maridos que estão tão focados na sua carreira, nas suas dores, que às vezes não percebem a sobrecarga da sua esposa. Ou esposas que estão tão focadas no seu sonho, na sua felicidade, que não percebem às vezes o marido deixado de lado. Isso tem destruído as famílias. Esse individualismo egoísta, esse hiperfoco em nós mesmos, ele tem nos trazido também problemas emocionais, tem deixado a nossa vida mais pesada, tem deixado a nossa vida mais sobrecarregado, tem nos adoecido emocionalmente. Bom, mas o que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala que o individualismo é uma das grandes marcas do pecado. Nós nascemos com o nosso relacionamento quebrado com Deus, o nosso relacionamento com Deus interrompido, nós temos um abismo entre nós e Deus. Essa ruptura de relacionamento se chama pecado. E a principal marca de um ser humano agora rompido com o seu Criador é isso. Ele olha demais para si mesmo, pouco para os outros. Mas Deus nos resgata e nos salva. E Ele faz isso de uma maneira tão interessante, abrindo mão de si mesmo. Jesus é o próprio Deus que abre mão da sua glória, do seu conforto, da sua vontade, da sua vida numa cruz. Porque de alguma forma essa era a única forma de nos conectar junto a esse Deus. E de reverter, de construir uma ponte entre nós e o nosso Criador. E agora olha só, esse Jesus, Ele não nos chama a sermos seus admiradores. Esse Jesus,
Ele não nos chama para fazermos parte do seu fã-clube. Esse Jesus, ele nos chama a sermos seus discípulos, sermos seus seguidores. E uma das principais marcas de um discípulo de Jesus, de acordo com ele, é negar a si mesmo, é abrir mão de si mesmo, é enfrentar uma luta diária e cotidiana contra o seu próprio individualismo. Mas não sozinho. Numa comunidade, numa igreja, numa comunidade cristã, que é o lugar por excelência para nós aprendermos a amar, a cuidar, a olhar quem está ao nosso redor, a olharmos além de nós mesmos, a sermos desafiados, orientados, semana após semana. Eu sei, né, eu ouço isso bastante, talvez vocês também. Eu creio em Deus, né? Mas eu faço isso em casa, né? Orar, eu oro em casa. Ler a Bíblia, não, mas eu leio em casa. Não assistir o culto, eu assisto em casa, né? Agora tem transmissão, YouTube, eu assisto em casa. Pessoal, quem diz isso, está fazendo isso não por influência da mensagem de Jesus, mas está dizendo isso por influência da sua sociedade individualista. Jesus o tempo inteiro tentava reunir seus seguidores em comunidade, em grupo. E se a gente diz, não, orar eu oro em casa, eu não estou seguindo a Jesus. Eu estou seguindo o individualismo da minha sociedade. Bom, mas a grande questão é, e essa questão ela tem inspirado essa série, e ela tem nos acompanhado e vai nos acompanhar. Nós podemos frequentar uma igreja, mas não viver em comunidade. A gente pode ir numa igreja e continuar vivendo de forma individualista, onde a gente senta e não se conecta com ninguém. E tudo que a gente consegue fazer no culto é pensar na minha dor. E a minha relação com Deus, muitas vezes, ela se resume a isso. Eu quero um Deus que me ajude com o meu problema. E eu não quero dizer que Deus não nos ajude com o nosso problema. Sim, Ele nos ajuda, como um Pai amoroso que Ele é. Mas a nossa relação com Deus é muito mais do que um Deus que nos conduz a uma vida mais feliz e bem-sucedida. É muito mais do que isso. E a gente tem justamente nessa série, começamos na semana passada, continuamos hoje, buscado aprender qual é a visão de Jesus para as comunidades cristãs. Para que também nesse mês, onde a nossa igreja completa 2 anos, nós possamos entender a vontade do nosso Senhor para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós falamos já na semana passada sobre que comunidade cristã de verdade, igreja de verdade, é o lugar onde a gente compartilha as nossas lutas, dificuldades, nossas alegrias, nossos desafios. Isso forma comunidade. E hoje nós vamos falar que comunidade cristã também é um lugar para nós compartilharmos as nossas dúvidas. Eu queria contar a história para vocês de um dos discípulos, e a história dele se torna realmente importante no momento após a ressurreição de Jesus. Só para vocês entenderem, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece primeiro a um grupo de mulheres, especialmente a Maria Madalena, famosa, vocês já ouviram falar dela. E essas mulheres, elas voltam e falam para os outros discípulos, dizendo, olha, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, mas os discípulos não acreditam nelas. Estão delirando, não sei, mulher é meio sensível mesmo, acho que a morte de Jesus foi muito para elas devem estar vendo coisa. Eles não acreditam, mas daí todos os discípulos estavam reunidos, de acordo com João 20, a portas fechadas, e de alguma forma Jesus aparece no meio deles, cumprimenta eles e mostra as marcas nas mãos e no lado, dizendo, olha, é verdade, eu morri, ressuscitei. Uau! E aí todo mundo acredita na ressurreição agora, sim. Mas um dos discípulos não estava ali. Tomé. Tomé é mais ou menos sabe aquele aluno que bem na hora da explicação foi no banheiro? E aí depois ele não sabe? É mais ou menos isso. Naquele momento, que era tão importante, Tomé não estava. Vamos ver como acontece a história dele? Acompanha comigo aqui na projeção. João 20, a partir do versículo 24, diz assim, um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado.
8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês daqui é que Tomé, em muito, ele tem sido injustiçado nesses séculos aí de cristandade, porque a gente sempre lembra do Tomé por isso, né? Porque ele era um discípulo incrédulo, porque ele não acreditava nas coisas, porque ele era cético demais. O Tomé, ele tem sido muito criticado aí nesses séculos aí de cristandade. Mas repare que até os outros verem a Jesus ressuscitado, eles também não estavam acreditando. Era uma luta de todos. E o que eu acho interessante do Tomé é que ele é muito corajoso. Diga uma coisa. Você foi numa aula, né? E aí você ouviu a explicação do professor. E aí o professor diz, alguém tem alguma dúvida? Você tem uma dúvida, mas você já teve uma dúvida na sala de aula e não falou nada por vergonha? Quem já fez isso? Eu já. A gente tem momento de interação aqui, daqui a pouco vai ter. E eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Quem aqui já não queria falar alguma coisa, mas não falou porque estava envergonhado? Acho que todo mundo, menos o Anderson, né? Mas está sempre aí junto, presente nas contribuições. Era muito mais fácil para o Tomé não falar nada. Percebe isso? Era muito mais fácil para o Tomé ficar quietinho, fingir plenitude e seguir com a multidão. Não, é isso, então tá bom. Jesus ressuscitou. Não acredito, mas estou sorrindo. Mas ele genuinamente, corajosamente diz, não dá, eu não acredito. Eu tenho uma luta interior, eu não consigo acreditar nisso, seria bom demais, mas eu acho que para mim é bom demais para ser verdade, eu não consigo, só vou conseguir realmente ter isso como verdade a hora que eu ver ele e puder encostar nele. Tomé é extremamente corajoso em falar as suas dúvidas, e nesse sentido, ele é um bom exemplo para nós, porque repare, a gente vai ficar muito claro no texto, que é justamente o fato de Tomé ter podido expressar a sua dúvida foi justamente um ponto crucial para o seu fortalecimento de fé. Assim como aquele aluno que leva a dúvida para casa, ele não aprende. Sabe, nós falamos na semana passada que quando a gente não compartilha os nossos desafios, a vida se torna mais pesada. Lembram disso? É verdade. Agora, quando a gente não compartilha as nossas dúvidas e inquietações interiores, talvez não são desafios exteriores, talvez são dúvidas e inquietações aqui dentro, a vida também se torna pesada. Se a gente tem dúvidas e inquietações com relação às pessoas, com relação aos relacionamentos, com relação à vida com Deus, como é o caso do Tomé, com relação à espiritualidade, e a gente vai guardando isso para nós, isso vai nos pesando. Uma das coisas que eu acho interessante e ao mesmo tempo lamentável é que a gente criou uma cultura de que a gente não pode fazer perguntas na igreja. Algumas pessoas já comentaram comigo, Jorge, eu venho de igrejas onde eu não podia falar nada. E se eu tinha uma pergunta e fizesse, o padre, o pastor, olhava com cara feia. Eu já vi muitas pessoas que chegam para mim com dúvidas. Elas chegam mais ou menos assim. Jorge, eu tenho uma dúvida. Mas não me entenda mal. Não é que eu não creia. Não é que eu duvide. Não é que eu estou querendo criticar alguma coisa. Não é que eu tenho alguma coisa contra. Eu disse, fala, está tudo bem, está tudo bem. Sabe, é uma cultura de que eu não posso ter dúvidas quando o assunto é fé, porque isso significa falta de fé. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A história de Tomé, ela está nas Escrituras, justamente para nos encorajar e dizer, tem inquietações, fala, porque isso faz parte do processo de fortalecimento. Sabe, Timothy Keller, que é autor best-seller do The New York Times, é conhecido como um dos maiores autores cristãos da atualidade, falecido esse ano. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção, ele diz assim, uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo sem anticorpos. E ele explica no livro Fé na Era do Ceticismo, uma coisa bem interessante. Cristãos que não se permitem questionar, que não se permitem ter dúvidas,
que não lutam com as suas dúvidas interiores, com o assunto da espiritualidade, que simplesmente pegam as suas dúvidas e guardam numa gavetinha e realmente não pensam nisso porque acreditam que isso é falta de fé, eles acabam desenvolvendo uma fé muito sensível, que qualquer crise ou que qualquer pergunta desmonta. É como um corpo que não tem imunidade, qualquer bactériazinha, qualquer vírusinho já adoece. Então você imagina aquela pessoa que nunca se permitiu fazer nenhuma pergunta, que acha que isso é pecado, que nunca questionou nada, que nunca refletiu em nada, ela simplesmente ouve e vai adiante. De repente ela tem um amigo, aquele amigo que de repente é ateu no trabalho, questionador, mais cético. E esse amigo pergunta, você é cristão, né? Sou. Então me diz uma coisa. Se esse Deus é tão bom assim, por que ele permite tanto sofrimento no mundo? Aquela pergunta clássica, né? Se a pessoa nunca refletiu, ela pensa, é verdade. Nunca pensei nisso. E muitas vezes essa pergunta vai desmontar essa pessoa. E agora? É verdade. Dá para entender? Ou de repente essa própria pessoa passou por uma crise e começa a se perguntar isso agora. Como é que esse Deus pode ser bom e me deixa passar por isso? Agora, se essa pessoa, durante a sua caminhada de fé, e encontros como esse, ela se permitiu ter dúvidas, ela foi atrás de respostas. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida que me surgiu. Se Deus nos ama tanto, por que ele permite sofrimento? O que você acha disso? Aí eu tem tal resposta, tal, assim, assim, assim. E tem um livro que você pode ler sobre isso. Essa pessoa realmente leva a sério e vai atrás das respostas. A hora que a crise chega, ou a hora que esse amigo mais cético pergunta, ele já tem anticorpos, ele já está com uma fé mais forte, porque ele se permitiu ter dúvidas, expressou elas e foi atrás das respostas. Essa é a ideia. Esse é o caminho dos Tomés. Acho que todo mundo é um pouco Tomé em algum momento. Então, a grande questão é, o problema não é ter dúvidas, guarda isso. O problema é permitir que elas te distanciem de Deus e da comunidade de fé. Esse é o ponto. Porque Tomé se perguntou, expressou as suas dúvidas, mas sabe o que ele não fez? Ele não se desligou da comunidade de discípulos. Ele não parou de ir. 8 dias depois, Jesus apareceu, e quem estava lá? Tomé. Ele é o cara que pode ter dúvidas. Ele é o cara que levanta a mão nos estudos bíblicos. Mas tem uma coisa que ele não faz, é parar de vir. Porque de alguma forma é justamente na comunidade que as respostas vão vir. E realmente vieram. Bom, comunidade cristã, igreja, é um lugar para expressar dúvidas e inquietações. E eu queria estimular vocês a pensarem dessa forma. E a não verem a dúvida como falta de fé, mas às vezes como um processo, parte de um processo do fortalecimento da nossa fé. Bom, mas a história continua. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez Tomé estava com eles. Olha aí, não faltou aula de novo, né? Tomé estava junto agora. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Tira agora o foco do Tomé e coloca em Jesus. Você consegue reparar como Jesus se importa com Tomé? Porque olha só, ele fez aquela reunião com os discípulos. Estava todo mundo sabendo, né? Todo mundo viu ele, faltou só um. Jesus podia ser aquele cara que disse, bom, de 11 apóstolos, Judas já tinha se suicidado nessa altura do campeonato. De 11 apóstolos, 10 creem na minha ressurreição, vão levar essa mensagem adiante. Um não, paciência. Quem mandou faltar na aula, né? Jesus poderia ter feito isso. Mas não. Jesus volta lá de novo, refaz toda a cena, igualzinha, não mudou nada da primeira para a segunda. A única diferença
é que dessa vez Tomé estava junto. Jesus literalmente repete a cena para que Tomé fosse alcançado. Sabe, no próprio Evangelho de João, Jesus certa vez falou que ele era como um pastor de ovelhas, que se tivesse 100 ovelhas e uma se perdesse, ele deixaria as 99 no aprisco e iria buscar aquela uma perdida, porque é importante para Jesus. Jesus nunca olhou uma multidão, uma massa, ele sempre olhou pessoas. E aqui é exatamente isso que ele fez. Ele foi buscar um. E perceba como Jesus faz isso. Jesus conhece a dúvida do Tomé. Ele chega lá e diz: Tomé, pode colocar a mão aqui, não era isso que você queria? Coloca a mão aqui no meu lado. Jesus conhecia. E eu posso apostar para com vocês, que Jesus conhecia a dúvida do Tomé, não porque os outros discípulos descobriram onde Jesus estava hospedado e foram lá fofocar. Jesus sabia, porque não existe nenhuma dúvida que tenha no teu coração ou no meu coração que ele não conheça. Mas Jesus lida com o Tomé de uma forma muito acolhedora. Tomé, vem cá, está aqui a tua chance. Pode encostar aqui. É a tua vez agora. Os outros tiveram a vez deles. Agora é a tua vez. Jesus, em nenhum momento, xinga o Tomé. Vocês viram isso? Ô Tomé, que falta de fé é essa? Eu acredito que talvez muita gente numa igreja talvez até faria isso, mas Jesus não faz. Em nenhum momento Jesus tira o Tomé da jogada e diz: Tomé, com esse tipo de fé não dá para ser apóstolo, tá? Não dá. Quem sabe tu pode ser um ajudantezinho, alguma coisa, auxiliar do Pedro, talvez. Mas apóstolo já não dá mais. Não. De forma nenhuma. Tomé, continua para ti, viu? A maneira acolhedora que Jesus faz isso. Se a gente percebe um pouquinho mais no texto, os discípulos também são extremamente acolhedores com Tomé. Os discípulos também dizem, em nenhum momento os discípulos repreendem ele, diz: ô Tomé, o homem vai ficar bravo, cara. Ele está ali, nós vimos, tu não acredita? Está mexendo com alguém aí, hein? Não. De forma nenhuma eles também isolam o Tomé e dizem: olha, na próxima reunião tu não está, hein? Está de disciplina. Você não quer acreditar? Então agora fica sozinho. E eu creio que os discípulos entendiam que a dúvida do Tomé era a dúvida deles também. Todos eles tinham a mesma luta. E eles sabiam o que estava no coração dele. Isso faz com que eles fossem extremamente acolhedores. Acolhedores. Sabe, gente, comunidade é um lugar para expressarmos as nossas dúvidas e acolhermos as dúvidas dos outros. Eu acho que seria algo muito ruim se alguém dissesse para ti uma luta, uma dúvida, alguma coisa, uma inquietação, e você dissesse: você pensando uma coisa dessa? Que falta de fé, hein? O que Jesus diria? Não é isso que a gente vê aqui. Nós vemos que a postura de uma comunidade é: eu também tenho minhas dúvidas, também tenho as minhas inquietações. Vou tentar te ajudar nas tuas e você me ajuda nas minhas. E se eu não puder te ajudar nas tuas, vamos morar juntos. E perguntar para o George, não sei. Algo assim. Essa é a ideia. Vocês sabem que algumas semanas atrás, eu estava conversando com um amigo meu, colega de ministério, missionário, e eu coloquei algumas inquietações e dúvidas que eu tinha. E sim, eu também tenho, tá? Eu também tenho. Eu tenho muitas que eu já lutei bastante e hoje para mim estão tranquilas. Que bom, mas tem algumas que para mim ainda pegam. E que eu estou lutando com elas ainda. E eu falei algumas dessas dúvidas para esse meu colega, pastor, missionário, né? E a reação dele não foi muito boa. Ele disse: cara, se você questiona isso, daqui a pouco você vai questionar aquilo outro. E daqui a pouco você questiona aquilo outro também. E quando você vai ver, você não tem mais fé, você está distante. E eu disse: meu Deus. E eu me senti muito mal depois daquilo. Eu pensei: como é que eu sou pastor, né? Eu tenho tanta dúvida. Eu acho que eu estou no lugar errado.
Mas eu não sei se depois, acho que Deus foi falando no meu coração e dizendo, tá tudo bem, tá? Todo mundo tem suas dúvidas. E se Tomé pôde continuar no grupo, você que nem é apóstolo pode também. Tá tudo bem. E aí eu comentei as mesmas dúvidas com outra pessoa, um professor meu, e a resposta já foi muito mais acolhedora. Eu disse, eu sei. É complicado também, eu também tenho algumas dúvidas com isso, mas tenta pensar desse jeito. Eu disse, que alívio. Sabe, eu gostaria de uma comunidade cristã onde as pessoas dissessem muito mais, eu também. Isso também acontece comigo. Como já começa bem a conversa, né? Pessoal, comunidade é um lugar para expressar e acolher dúvidas e inquietações. Entendendo que isso faz parte do processo de caminhada e amadurecimento espiritual. Mas olha só. Então, Jesus disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. O que é muito interessante é que Jesus, ele não só acolhe as dúvidas, mas ele também conduz a fé. Ele diz, olha, tá vendo? Tá aqui, olha, mas agora vamos crer, hein? Vamos ter fé. E eu acho isso tão importante. Sabe, comunidade então é esse espaço de expressar dúvida, de ler dúvidas e de conduzir a fé e de perceber que apesar de dúvidas, nós podemos crer e confiar nesse Deus. Uma outra história para vocês, faz agora poucos dias, eu estava tendo uma conversa com um dos nossos filhos. E ele me fez um pedido, um dos nossos filhos fez um pedido, e eu vi que aquilo não era bom para ele a médio e longo prazo. E aí eu disse, não pode. E um dos meus filhos ficou brabo comigo. Por que não pode? Eu não sei se é só lá em casa, mas eu lembro que existia uma época, anos atrás, que os pais diziam não pode, e isso encerrava a conversa. Mas hoje, na maioria das vezes, o não pode não encerra a conversa. A pergunta que vem depois, mas é por que não pode? E aí eu tentei explicar o porquê que não pode. Não, mas não entendeu. Aí eu tentei explicar o porquê que não pode de uma outra forma. E no final eu percebi que eu poderia explicar, mas não ia chegar lá, porque talvez aquilo é muito difícil para uma criança, pelo menos da idade dos nossos filhos, pensar médio e longo prazo. E eu pensei, isso não vai sair do lugar. Daí eu fiz uma pergunta. Eu disse, você confia em mim? Olhou assim, né? Já pensou, aí tem pegadinha, né? Você confia que o papai te ama? E que o papai, nesse momento, sabe o que é melhor para a sua vida? Não teve resposta. Mas naquela altura o silêncio já era um progresso. E aí eu saí. E aí uns 15, 20 minutos depois eu senti um abraço na minha cintura. Aí eu olhei para baixo. E ele disse, eu confio em você. Sim, então tá bom. Então nesse momento é só disso que a gente precisa. Confia em mim. Eu imagino que às vezes a gente tem algumas dúvidas assim com relação a Deus, sabe? Oh Deus, por que não? E aí talvez, de repente, Deus usa algumas pessoas para tentar nos explicar, mas muitas vezes a gente não entende, e talvez existam coisas que estão muito além da nossa capacidade de conhecer e de entender as coisas. Talvez nesse momento, sabe o que precisa? É Deus dizer para nós assim, então tá bom, você confia que eu te amo e que nesse momento eu sei o melhor para a tua vida? Confio. É só disso que a gente precisa nesse momento. Então, comunidade de fé é isso. É um lugar onde a gente pode expressar dúvidas. Onde a gente precisa acolher dúvidas. E onde a gente precisa entender que, apesar das nossas dúvidas, nós podemos confiar nesse Deus. Crer que Ele nos ama e que Ele deu a vida por nós. Sabe por que isso para mim é tão importante? A minha conversão a Jesus não foi a experiência de muitos. A maioria das pessoas, quando se converte, tem isso como um momento, sabe? Estava num culto, ouviu a mensagem, de repente, nunca tinha pensado nisso. Aí, de repente, o pastor pediu para fazer uma oração no final, fez uma oração e aí tudo mudou. Então, tem muitas pessoas que experimentam a conversão assim, pontual e muitas vezes até muito mais emocional, sabe? Depois vai entendendo com o tempo as coisas. A minha conversão ela foi gradual
e muito mais intelectual. Eu fui entendendo. Mas eu não entendi bem isso. Aí eu fui entendendo. Aí ia entendendo. E foi um processo. Se vocês perguntassem que dia, George, que você realmente começou a viver o cristianismo, eu não sei. Eu não sei. Foi um processo. E foi um processo assim, de tentar entender as coisas e ir vencendo algumas dúvidas. Por isso, entender que a gente pode ter dúvidas e que a gente pode tentar clareá-las é importante para a gente. Sabe, nós temos uma comunidade que no final do mês está completando 2 anos. E um dos nossos sonhos para essa comunidade é que a gente tivesse um ambiente onde a pregação realmente fosse compreensível para as pessoas, onde a mensagem realmente viesse de uma forma onde as pessoas conseguissem assimilar com facilidade e relacionar para o seu dia a dia. Esse é um objetivo que a gente persegue. Eu sei que talvez nem sempre a gente consegue, mas a gente persegue isso toda semana. Uma mensagem que realmente seja inteligível para as pessoas, que chegue de uma forma simples, prática e praticável. E outra decisão que a gente tomou juntos em equipe é que sempre haveria espaços para que essas pessoas que estão tentando entender o que nós estamos explicando pudessem tirar suas dúvidas. Por isso a gente valoriza tanto os estudos bíblicos, e por isso acho que a cada 2 semanas eu digo, pessoal, quem não está no estudo bíblico, se inscreve lá, é importante, porque esse é um dos ambientes onde a gente mais cresce, porque é um dos ambientes que a gente mais faz perguntas. E a gente teve um estudo bíblico na quinta-feira agora que, nossa, muita pergunta, e foi muito bom. A gente sai até meio tonto, mas a gente sai dizendo, foi bom. Por isso que a gente fez questão de ter ambientes de interação e de pergunta durante a pregação. Eu não vou dizer para vocês, sinceramente, eu nunca fui numa igreja que no meio da pregação abre espaço para perguntas. Não quero nos exaltar com isso, mas eu realmente nunca fui. Mas por que isso para nós é importante? Porque a gente quer ter um espaço onde as pessoas não levem dúvidas para casa. Essa é uma decisão que a gente tomou. Assim é meio que Chapecó funciona. Um lugar onde você pode entender e onde você pode trazer suas inquietações. E você provavelmente vai ouvir uma pessoa dizendo, eu sei como é que é, eu também já pensei assim. Mas tenta pensar desse jeito. Sabe, no final, Tomé chega a uma conclusão muito linda. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Tomé entendeu que aquele Jesus que estava na frente dele só poderia ser Deus. Ressuscitou. Mas não ressuscitou lá no final dos tempos, não ressuscitou agora na história. Ele não ressuscitou como Lázaro, amigo de Jesus, tinha ressuscitado para morrer de novo. Ele ressuscitou de forma definitiva. Só Deus poderia fazer isso. Ele é o próprio Deus. E esse Jesus Tomé chegou a mais uma conclusão depois disso. Ele pensou, se esse Jesus é o próprio Deus, ele também é o Senhor da minha vida. Se esse Jesus é o próprio Deus, então significa que eu devo a minha vida a Ele, eu devo a minha salvação a Ele. Então minha vida não é mais minha. Existe alguém que é uma autoridade ainda maior na minha vida do que eu mesmo, é Ele. E isso é uma vida de fé. Pessoal, fé não é a gente ter um pensamento positivo, acreditar que tudo vai dar certo, não. Fé é nós entendermos que Jesus é Deus. E que por ser Deus, só existe um espaço que Ele pode ocupar na nossa vida, só um, o de Senhor. Assim como um pai só pode ocupar a posição de autoridade na vida do seu filho, senão não vai dar certo. Esse Jesus só pode entrar na nossa vida sendo o Senhor dela. Isso significa que em alguns momentos, vivendo com Jesus, eu vou querer ir para um lugar, eu vou achar que isso é certo, mas Jesus vai estar lá e vai dizer, não é não. Eu preciso buscar fazer a vontade dEle. E se eu por acaso fazer o que não era, eu volto e peço perdão, porque Ele é o meu Senhor. Existe alguém que é autoridade acima de mim. E eu busco entender o que esse Senhor tem para a minha vida. E eu busco obedecer. E eu busco fazer com que o que esse Senhor me ensine reorganize as minhas prioridades. Porque Ele não é só alguém que eu admiro. Ele é o Senhor da minha vida. Minha vida não é mais minha. É dele. Isso é fé. E eu gostaria de, nesse momento, convidar você a avaliar. Existe alguma dúvida que você precisa expressar para alguém? Que talvez você tenha guardado. Existe algo que te impede de ter a Jesus como Senhor? E se não, eu queria convidar você
a ajudar pessoas nas suas dúvidas de uma forma acolhedora. Muito importante essa decisão central do cristianismo. Decida ter a Jesus como teu Deus e o teu Senhor. Decida dizer: eu entendo, Jesus, que tu és o próprio Deus, senão tu não terias ressuscitado. E se tu és o próprio Deus, a minha vida não é mais minha, eu devo ela a ti. E eu quero viver agora para fazer a tua vontade, não mais a minha. Reorganiza minhas prioridades e direciona a minha vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!